Querido irmão, querida irmã, é o terceiro domingo da Quaresma. A leitura, o evangelho desse terceiro domingo é João capítulo 2, versículo 13 até 25, aquele episódio da purificação do templo. Como sempre, primeiro a gente lê, depois uma interpretação, no passo seguinte, a segunda parte, e então a oração. Vamos lá? Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-no então, dizendo: que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhes Jesus: destruí este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que dissera isso, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Enquanto estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, vendo os sinais que fazia, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não tinha confiança neles, porque os conhecia a todos. E não necessitava que lhe dessem testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. É esta, meu irmão, minha irmã, a palavra para esse terceiro domingo. Vamos recordar. No Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 até 12, Jesus estivera em Caná, na Galileia. Lá transformara água em vinho. Vinho é símbolo de amor. Água transformada em vinho, eles não têm mais vinho. Assim a mãe de Jesus, eles não conseguem mais amar seu Deus. Agora vai ao templo, em Jerusalém, a 100 quilômetros. No episódio seguinte já é a 110 quilômetros aproximadamente ao sul. O evangelista não quer descrever fatos segundo a sequência imediata de um para o outro. Ele pretende retomar aqueles eventos da vida de Jesus que ajudam os leitores do seu tempo a compreender quem foi ele, Jesus, e sua mensagem de salvação, e ele, Salvador. Então, chegou a Jerusalém. Na Páscoa, a mais importante das festas religiosas, multidões peregrinavam para Jerusalém. Tinha uns 35 a 40 mil habitantes, aproximadamente. Em dias normais,
mais ou menos 120 mil habitantes, ou 120 mil pessoas nos dias da Páscoa. Imaginem o que era aquilo, tudo em torno ao templo. E estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém e encontrou no templo vendedores de bois, ovelhas, pombas, cambistas. Todos os que chegavam a Jerusalém deveriam, era parte da ritualidade da peregrinação, oferecer alguma coisa no templo. Bois, que eram sacrificados, ovelhas, e os pobres ofereciam pombas. Se oferecessem dinheiro, não poderia ser moedas estrangeiras, então havia o câmbio. Quanta gente ganhava dinheiro com tudo aquilo. E era administrado pelos saduceus o templo. Os saduceus colaboraram, atuaram muito para crucificar Jesus. Diligenciaram junto a Pilatos e as autoridades romanas. Por quê? Porque Jesus questionou. Um pouco mais. Templo é o grande edifício que à época, mais ou menos 120 mil metros quadrados de área construída. Para a época, era imenso, muito grande. Vamos um pouco mais. Havia a parte do templo, antes templo e santuário. Templo era todo o edifício, santuário é aquela parte central onde estamos naquele tempo. Era lá que o sacerdote oferecia os mais elevados sacrifícios a Deus. A parte mais sagrada, santuário, a parte mais sagrada. O átrio, o que antecede o templo, estamos lá. Lá podiam entrar pagãos, estrangeiros, judeus, homens, mulheres, todos. Depois tinha o novo, após o primeiro pórtico, aí somente judeus, homens e mulheres, segundo muro que separa. Depois tinha mais um, somente os homens. Mulheres e crianças não podiam entrar no terceiro desses átrios. Depois tinha mais um, somente os sacerdotes. Depois tinha mais um, o último, 5 muros de separação e classificação de pessoas diante de Deus, que era só o sumo sacerdote e uma vez por ano. Todos ofereciam sacrifícios e a movimentação financeira era imensa. Havia o comércio fora do templo. Não foi este que Jesus repreendeu, não. Mas havia o comércio dentro do templo. A casa de Deus era um centro de muitos ganhos. E Deus não era um Deus compassivo, não era apresentado assim misericordioso. Observemos aqui, só um dado que pode passar em branco a nossa análise. Estou no versículo 16. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. As pombas era a oferta que os pobres poderiam oferecer, de custo menor. Tirem tudo isso daqui, explorar especialmente os pobres. É tão repulsivo para Deus e para o Senhor Jesus, que servir-se também deles para eventuais sacrifícios era uma blasfêmia. Tirem tudo isso daqui. Daí que a reação purificadora. A casa de meu pai é uma casa para que ele mostre sua misericórdia, não que ele ofereça
dons a quem fizer suas ofertas sacrificais. Não é um Deus a quem agrada sacrifícios para premiar os ofertantes. É um Pai que, compassivo, oferece suas gratuidades àqueles que estão à procura dele. Vamos um pouco mais. O zelo por tua casa me devorará. Está anunciando devorar, consumir. O zelo pelas relações de Deus com o seu povo absorve-o de tal maneira que será capaz de enfrentar a morte para assegurar que o povo e seu Deus, Deus e seu povo nunca estejam distantes. Que sinal nos mostras para agires assim? 46 anos foram necessários para construir tudo isso, destruir esse templo. Jesus não responde destruir esse templo, aquela grande parte, aquele grande edifício, ele não está a falar disso. Destruir este santuário. O santuário dentro do templo era o lugar do encontro entre Deus e o sacerdote e a humanidade e o seu povo, desculpe-me, aí representado pelo sacerdote. Não é mais numa sequência de muros e separações, mas é uma pessoa, o próprio Senhor Jesus. Ele é Deus que tem expressão, linguagem humana, o verbo que se fez carne e se pôs entre nós. E é o humano que fala em nome da humanidade a seu Deus. E aí não tem mais muros. Os estrangeiros, os homens, as mulheres, os sacerdotes, o sumo sacerdote, estão todos iguais, estão todos próximos. Levam consigo uma dignidade fundamental, a de serem escolhidos por Deus. Tudo o mais não diferencia e não distancia uns dos outros diante dele. Querido irmão, querida irmã, vamos à leitura orante, agora sim, oração. Nesse programa, Leitura Orante da Palavra, a segunda parte é para este domingo, dia 7 de março, é o terceiro domingo da Quaresma. Novamente, ponhamo-nos, como sempre, numa posição que favoreça a intimidade conosco mesmos. Primeiro conosco, numa espécie de pacificação da nossa interioridade, para então, sim, o passo seguinte. Do outro modo, seria um diálogo com o Senhor, um diálogo de distraído, de distraída. Nem conosco, entre nós, os diálogos de distraídos têm muito resultado. Não façamos o mesmo. Não façamos isso com Deus. Feche seus olhos. Uma posição que favoreça o olhar para dentro de si. Queira sentir o seu coração a bater no seu peito, é preciso concentração. É pulsante. Ele pulsiona o sangue a percorrer todas as vias arteriais. Recebe o sangue e o envia numa espécie de movimento que nunca cessou
esta bela máquina que somos nós não é apenas um corpo ou máquina. Amamos, queremos bem, escolhemos a verdade e até, por vezes, escolhemos o mal. É com esse corpo. Que o Espírito Santo venha, pois. Vamos pedir que Ele venha nos purificar e nos qualificar, para que possamos orar, para que possamos ouvir o Senhor, possamos lhe falar. Espírito Santo de Deus, és pessoa divina, és amor. Sustentavas Jesus Cristo quando Ele curava, quando Ele falava, quando Ele perdoava. Sustentavas a pessoa de Jesus quando acolhia pecadores, coxos, míseros, leprosos, aqueles que ninguém amava, Ele amava. Estavas lá com Ele e o sustentavas. Vem agora, Espírito de Deus, sustentar-nos. Sustenta, transfigura e qualifica a nossa inteligência e os nossos afetos, para que possamos ouvir, acolher a palavra. São palavras de Jesus, são gestos do Salvador. Ajuda-nos a aderir a Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, vamos imaginar aquele grande templo, enorme, como os nossos grandes shoppings de hoje, enormes. Muita gente que entra, muita gente que de lá parte. Era assim o templo, àquela época, gigantesco. As pessoas entravam levando animais, eles seriam sacrificados. Havia os pobres que não poderiam comprar animais maiores, compravam pombas. Havia judeus, havia estrangeiros. Na primeira grande praça, átrio, todos. Há línguas diversas, há moedas, o tilintar de moedas, de todas as cores e origens. Há um muro e um portão. Agora somente judeus entram. Mas vamos um pouco mais. Continuam as separações, há outro muro, outro átrio, somente os homens. Vai afunilando ainda outro, menor o átrio, somente sacerdotes. E depois o outro, o santuário. Quanta estrutura, quanta gente. Também por fora, nos muros externos. Quantos recursos e quanto volume de dinheiro. Mas o centro é Deus. E Jesus está lá com os 12 e olha. Ele é judeu. Ele pode passar para o átrio seguinte. Os discípulos também o são. E seguem para outros ainda. Outro átrio. Até onde estão os homens, depois não mais, não é sacerdote. Mas quantos estão enganando, acumulando, buscando privilégios, com o nome de Deus enriquecendo. E há outros que exploram os pobres, vendem a alto preço coisas pequenas. E os pobres
querem de Deus também eles as bênçãos, não podem oferecer muito. Eis o Senhor que fica indignado. Podemos até imaginar a confusão com aquelas moedas que caem e se espalham pelo chão. As pessoas que se afastam, seus urros que dão, indignados, alguns animais que fogem. Talvez a polícia do templo também esteja a chegar por lá. E aí a pergunta: por quê? A casa do meu pai tornou-se um lugar de ganhos de exploração, um lugar de comércio. Podemos olhar, talvez, ou contemplar o cenário e dizer que aquele é uma pessoa lunática, esquizofrênica, fanática. Mas a resposta aponta para uma reflexão. A casa do meu pai. Podemos agora colocar-nos lá, naquela confusão e naquele ambiente. Talvez queiramos agradar a Deus com ofertas. Há muita gente, eram muitos os que compravam para conquistar de Deus benefícios e vantagens. Muitos. Talvez eu seja um deles, que eu queira fazer com Deus trocas. Eu faço algumas ofertas a Ele e Ele, em contrapartida, atenderá às minhas demandas. Como se fosse com a divindade um relacionamento apenas de uma religiosidade de sacrifícios. Entrego algumas coisas, mas espero muitas outras. E o Senhor olha e olha para mim e talvez diga: o Pai não quer ofertas materiais. O Pai quer o teu coração, a tua liberdade, a tua verdade. Mas é possível que o Senhor olhe para mim e talvez eu queira ganhar alguma coisa com o nome de Deus, explorar ou enganar. É possível que eu o invoque para proteger mentiras e engodos, e Ele olha para mim. Talvez queira que eu derrube tudo isso. Entretanto, há chances. Ele olha para mim e quer dizer mais do que ofertas, mais do que negociações, mais do que reciprocidades de bens materiais. Talvez Ele olhe para mim e diga, até em voz baixa, que eu me deixe amar pelo Pai. O pai ama o seu filho, a mãe ama a sua criança, não porque propõe contrapartidas, porque é mãe, porque é pai. Todavia, Ele pede, deseja, anseia, como o pai deseja o amor do filho, a mãe o faz também Deus. E não é preciso mais o edifício cheio de ritos. É claro, ninguém fala com Deus sem ritos e sem comunidades. Ninguém tem intimidade com Ele se isso não é experiência vivida, expressa. Mas para encontrar o amor do Pai, mais do que conquistar por ofertas, eu preciso, o Senhor deseja que eu busque o Pai na palavra e no olhar do próprio Jesus. É este o templo, é este o santuário melhor para encontrar Deus. Não é a oferta material que define e decide, é um coração livre que se entrega.
E então a oferta que faço é gratidão. Faço porque sou grato, não porque quero conquistá-lo. Suas benesses. O Senhor Jesus está a olhar para mim, talvez a pedir: o que vais oferecer ao Pai nesta quaresma? É hora da minha resposta.